Olá, bem-vindos a mais um vídeo de reflexão e espiritualidade. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Nessa passagem, Jesus nos desafia a uma profunda introspecção sobre nossa caminhada de fé. Ele nos fala sobre a porta estreita e a urgência de buscarmos o reino de Deus. Neste vídeo, vamos analisar o significado dessa mensagem, entendendo o que significa realmente entrar pela porta estreita e o que ela representa em nossa vida cristã. Leitura do Evangelho de São Lucas. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Nesta passagem, Jesus está a caminho de Jerusalém, e sua mensagem sobre a porta estreita revela a seriedade da vida espiritual. Jesus está nos alertando que a salvação não é automática e exige comprometimento e esforço. Ele ilustra isso com a imagem de uma porta estreita, que apenas aqueles que se esforçam poderão atravessar. O ensinamento de Jesus vai além da superficialidade. Ele não quer apenas que sejamos seguidores nominais, mas que vivamos de forma autêntica e comprometida com a fé. Sua resposta também contém um aviso. Não basta conhecer Jesus ou ter convivido com ele superficialmente. É necessário transformar esse conhecimento em ação. A interpretação católica desta passagem enfatiza que a fé é um caminho de renúncia, perseverança e amor, características essenciais para passar pela porta estreita. Santo Agostinho, comentando sobre esse evangelho, nos lembra que não é fácil entrar no reino dos céus, mas aqueles que amam verdadeiramente a Deus se empenham em cumprir seus mandamentos e viver em sua graça. Para São João da Cruz, a porta estreita significa a necessidade de desprendimento e mortificação. A alma que deseja aproximar-se de Deus deve passar por um caminho de purificação. E esse caminho exige renúncia e entrega total. Para ele, esse é o caminho da cruz, que apesar de difícil, leva à verdadeira alegria e união com Deus. A metáfora da porta estreita também representa a nossa decisão diária de seguir a Cristo. Isso implica deixar para trás o egoísmo, o orgulho e tudo que nos impede de amar a Deus e ao próximo. Esse é o caminho da conversão, da humildade e da prática das virtudes. Jesus nos ensina que o caminho do reino é exigente, mas traz consigo a paz e a alegria que o mundo não pode oferecer. Muitas vezes, vemos no mundo atual uma busca por atalhos e soluções rápidas para tudo, inclusive na vida espiritual. No entanto, o chamado de Cristo nos convida a uma jornada de transformação interior que não se acomoda com o mínimo, mas busca a plenitude da vida cristã. É a porta estreita que nos permite viver na graça e comunhão com Deus. A pergunta feita a Jesus sobre o número dos que se salvam é muito relevante. Quantos realmente entrarão no reino de Deus?
ele responde com uma provocação, nos encorajando a nos esforçar e a não contar com uma salvação automática. Jesus nos desafia a fazer nossa parte e a buscar a salvação com diligência. A Igreja nos ensina que a salvação é um dom de Deus, mas também uma tarefa que requer nossa colaboração. Deus nos oferece sua graça, mas precisamos responder com nosso sim, com esforço e fidelidade. Santo Afonso de Ligório diz: não basta pedir a salvação, é preciso vivê-la em todos os momentos. A salvação, então, é fruto de nossa disposição de abraçar a vontade de Deus. Jesus adverte que haverá um momento em que a porta será fechada e muitos ficarão de fora, mesmo aqueles que achavam que o conheciam. Esta é uma chamada para vigilância e conversão constante. A porta que se fecha simboliza a morte ou o fim dos tempos, momento em que cada um prestará contas a Deus. Assim como o dono da casa que, uma vez fechada a porta, não permite mais entrada, Deus nos chama a viver uma vida de conversão antes que seja tarde. A Igreja nos incentiva a viver cada dia como se fosse o último, em estado de graça, praticando o amor ao próximo e buscando a reconciliação com Deus. Jesus nos ensina que aqueles que rejeitam o caminho da porta estreita acabarão do lado de fora, onde há lamentação e angústia. Esta é uma advertência séria e nos lembra que a vida é uma preparação para a eternidade. Escolher a porta larga, que representa o caminho fácil e egoísta, nos distancia de Deus e da verdadeira felicidade. A vida cristã é um constante exercício de escolha e renúncia, e cabe a cada um de nós decidir se queremos trilhar o caminho da porta estreita. A escolha pela porta larga, pelo comodismo e pelo apego ao pecado traz uma alegria momentânea, mas nos afasta do reino de Deus. Para passar pela porta estreita é essencial cultivar uma vida de oração e intimidade com Deus. A oração é a chave que nos permite discernir a vontade de Deus e receber suas graças. Santa Teresa de Calcutá dizia: o caminho para a santidade passa pela oração. É através da oração que encontramos a força para resistir às tentações e escolher o caminho de Cristo. Além disso, a vida sacramental e o amor aos mandamentos são fundamentais. A Eucaristia, em especial, nos fortalece e nos une a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A confissão regular nos permite retomar o caminho sempre que caímos e nos prepara para a entrada no reino. O Evangelho de hoje nos convida a uma séria reflexão sobre o compromisso que temos com nossa fé. Jesus nos alerta que a porta é estreita, mas que, ao abraçar esse caminho, encontramos o verdadeiro sentido de nossa vida. Que possamos pedir a Deus a graça de perseverar no caminho estreito, buscando uma vida de santidade e união com Ele. Senhor, concede-nos a força e a sabedoria para escolher sempre o caminho que nos leva a Ti. Ajuda-nos a passar pela porta estreita, deixando para trás tudo que nos afasta de Teu amor. Que pela intercessão dos santos e pela força dos sacramentos, possamos perseverar na fé e buscar o Teu reino com alegria e determinação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.